Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, está no ar. Eu sou o jornalista Odilon Araújo e a partir de hoje vou estar na sua companhia todos os dias aqui no Pauta Aberta, de segunda a sexta, com notícias, informações, serviço também, e eu quero a sua companhia. Tá combinado? Olha só, gente, hoje, 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico, então fica o nosso abraço muito especial a todos os médicos deste país, né? Tantos deles aí na luta, na linha de frente, aí no combate à pandemia de Covid-19, já há mais de 1 ano e meio. E graças a Deus nós vivemos agora um momento de recuo mais forte dessa pandemia, né? Já são mais de 100 milhões de brasileiros vacinados. Fica o nosso abraço muito especial aos médicos, né? Dia 18, que celebra São Lucas, um dos 4 evangelistas do Novo Testamento, que também era médico. Vamos então aos destaques do jornal desta segunda-feira. Já são 30 milhões de vegetarianos no Brasil. Padre Reginaldo Manzotti, embaixador do filme Fátima, a história de um milagre, esteve na estreia em Curitiba e conversou com o público. E o senador americano diz em entrevista que 40 mil brasileiros cruzaram este ano a fronteira entre México e os Estados Unidos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta desta segunda-feira está no ar. Hoje é dia de volta às aulas, 100% presenciais em 12 estados brasileiros. Foi pouco mais de 1 ano e meio de extremas dificuldades. Aulas interrompidas, depois o desafio da readaptação no chamado ensino híbrido. Outro desafio aos educadores foi lidar com o número crescente da evasão escolar. Nesta segunda-feira, o estado de São Paulo, mais populoso do país, deu início às aulas 100% presenciais. Claro, não foram todos que apareceram. Em algumas escolas, o retorno presencial foi bem abaixo do esperado. Outro desafio para muitas dessas escolas é lidar com uma infraestrutura que não é a adequada. Como garantir a distância mínima de 1 metro? Com todos na sala de aula, né? Tanto é que a situação em São Paulo é a seguinte: 100% de todas as pessoas participam de um rodízio nas escolas. Então, isso é um desafio, principalmente no estado de São Paulo. Hoje não são todos os alunos que estão presentes justamente por falta dessa infraestrutura adequada, necessária em São Paulo. Na Bahia e em Mato Grosso, o retorno às aulas com 100% de presença dos estudantes também voltou a ser exigido a partir desta segunda-feira. E na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, começa essa semana o retorno das aulas presenciais, sem rodízio de alunos. O número de pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável tem aumentado ao longo dos últimos anos. O restaurante popular de Maringá, no noroeste do Paraná, adequou o cardápio para garantir atendimento ao público vegetariano e aqueles que precisam de um cardápio com baixo índice glicêmico. Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar, vamos falar de alimentação saudável. De acordo com dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, em todas as regiões brasileiras e em todas as faixas etárias de idade, 46% dos brasileiros afirmam que já deixaram de comer carne vermelha. E uma outra pesquisa, realizada em 2018, dessa vez pelo Ibope, mostrou que 8% das pessoas afirmaram que já não comem mais carne vermelha e que 6% estão deixando de comer. E aí, falando nessa alimentação saudável, aqui em Maringá, no noroeste do Paraná, o restaurante popular que serve refeições saudáveis com preço acessível para a população, incluiu no seu cardápio desde o início de outubro uma outra opção de alimentação saudável. Quem vai explicar para mim é a Vanessa Guedes, que é a nutricionista responsável pelo cardápio aqui do restaurante popular. Então, Vanessa, você estava me contando que as pessoas começaram a procurar por alimentação mais saudável, é isso? Isso. Foi uma demanda que a gente está atendendo agora da população que é vegetariana, né? Então, assim, principalmente assim, como a gente tem uma opção só de carne, então houve essa necessidade de implantar ou a carne ou o ovo como opção também do usuário, né? E também, assim, um cardápio também com controle de baixo índice glicêmico, né? Que a gente incluiu daí o arroz integral, que são para diabetes, para quem tem problemas, né, com alimentação ou uma alimentação mais saudável e quer incluir no seu cardápio também essa alimentação. O valor é o mesmo, de R$3, né? E a pessoa pode ter essa opção de escolha no momento, tanto na marmita quanto no almoço no local.
Obrigada pelas informações, Vanessa. Então é isso, uma opção saudável e barata também. Lembrando que o restaurante popular aqui da cidade de Maringá, ele serve até 1.250 refeições por dia ao preço de R$3. E cada pessoa pode comprar no máximo até 3 marmitas. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. É isso aí, opção bem saudável, né? Uma iniciativa muito legal no restaurante popular lá em Maringá. Agora vamos falar de esporte. O Centro Nacional de Treinamento em Atletismo de Cascavel revela uma adolescente que vem se destacando no atletismo. O Murilo Cardoso conta essa história pra gente. Alonga os braços, as pernas, dá uma aquecidinha, tudo isso antes de correr de verdade. Essa é a Nathalie. Com apenas 15 anos já é uma revelação no atletismo. O gosto pelo esporte começou ainda na infância. Só que desde pequenininha eu corria na escola, postava corrida com os piá, com o meu pai. Daí uns amigos do meu pai conheciam aqui o projeto de atletismo, falaram para mim vir conhecer e eu gostei, fiquei. Desde então você não parou mais? Não parei. Desde que chegou ao Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel, já chamava a atenção dos treinadores pelo enorme e rápido desempenho. A Nathalie veio em 2019 para a pista de atletismo através do pai dela, né? O pai dela trouxe ela para fazer um teste e o primeiro teste já foi aprovado. No mesmo ano, de 2019, ela já foi campeã dos Jogos Escolares em todas as suas fases. Esse ano também ela competiu no Campeonato Sub-18 brasileiro, que nós tivemos agora em São Paulo, onde ela foi a 6ª colocada nos 100 metros e nos 200 metros. Para ela ser o primeiro ano da categoria, foi um ótimo resultado. A Nathalie treina atletismo 6 vezes por semana e toda essa dedicação a fez ganhar uma Bolsa Atleta, que incentiva jovens a continuarem no esporte. Essa bolsa foi conquistada por meio da Fundação Municipal de Esporte e Cultura junto ao governo do estado do Paraná. Assim, ela cultiva ainda mais o sonho de ingressar na seleção brasileira e já se acostuma com o reconhecimento. É muito massa, assim, você anda, assim, o povo te conhece, fala que viu a reportagem. Eu não esperava, assim, que eu ia ter tanto reconhecimento, assim, igual eu tenho depois que eu voltei de São Paulo. Isso motiva você a continuar? Muito. É isso aí, muita dedicação, traz grandes resultados e já estamos vendo aí, né, os resultados da Nathalie. Agora eu quero convidar você a acompanhar um giro de notícias pelo país. Tem multa pesada a infratores donos de terra em Mato Grosso, tem decisão importante da Justiça para garantir direito à vida a uma idosa e tem uma homenagem mais do que especial às nossas crianças neste mês de outubro. Confira. O combate ao desmatamento ganha destaque em Mato Grosso. Em apenas 2 dias, agora no início de outubro, foram aplicadas multas no valor de R$ 2.583.000. Os infratores são donos de 4 fazendas na região norte do estado, 4 grandes propriedades nos municípios de Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Eles são acusados de destruir quase 1.000 hectares de vegetação. Também são acusados de utilizar fogo em período considerado proibido pelo governo do estado. Em apenas uma das fazendas onde árvores de até 5 metros foram derrubadas, a área destruída chega a 220 hectares. E por lá, a multa aplicada chegou a quase R$ 400 mil. Em Fortaleza, a agência de fiscalização do município interditou um abatedouro de aves clandestino. Para deixar ainda mais grave a situação, o abatedouro, mesmo sem ter licença para funcionar, fazia o descarte de carcaças das aves em áreas consideradas de preservação ambiental. E por isso, os responsáveis pelo abatedouro podem pagar multa que varia de R$ 1.700 a R$ 6.700. A fiscalização destacou que o local era tão sujo que havia inclusive o risco de contaminação dos animais mesmo antes do abate, com larvas de insetos nos recintos. Disse também que quem trabalhava no local não fazia uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Além da interdição do abatedouro, vários equipamentos utilizados no abate ilegal foram apreendidos. O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente prestou apoio na operação. Em Carazinho, na fatia norte do Rio Grande do Sul, o Juizado Especial da Fazenda Pública determinou a suspensão de uma medida tomada pela companhia que fornece energia ao município, as Centrais Elétricas de Carazinho.
Quem assina o documento é a juíza Caroline Elias. A determinação do juizado veio porque a empresa de energia, por falta de pagamento, havia determinado corte no fornecimento à casa de uma idosa de 79 anos. O detalhe é que esta senhora, cadastrada nos programas de baixa renda, faz uso 24 horas de um respirador artificial. São 3 meses de contas atrasadas e valores que vão de R$ 534 a mais de R$ 900. Claro que a idosa, que agora precisa do equipamento, não tem como pagar essa conta. Ela faz uso do aparelho após ter o quadro de fibrose pulmonar agravado a partir do momento em que foi contaminada pela Covid-19. O caso seguiu para análise da Procuradoria-Geral do Estado, que ainda não recebeu a notificação. Este é um exemplo claro da ação importante da Defensoria Pública interferindo para garantir infraestrutura mínima que possa garantir vida a uma mulher que hoje não tem como pagar a conta de energia, porque depende 24 horas de um respirador artificial. E para homenagear a criançada, a Camerata Antiqua de Curitiba lançou uma super novidade. Em tempos de pandemia, em que os concertos ainda não podem reunir tanta gente, os músicos prepararam, neste vídeo e com todo o capricho, uma fantasia musical. É um passeio divertido pelo mundo da música, que revela, a partir da execução de clássicos do cinema, com música brasileira, e com muitas outras curiosidades, como é o trabalho de uma orquestra de câmara, como é o trabalho de um coro de cantores. Juntos, estes são os músicos que formam a Camerata Antiqua de Curitiba. Aqui neste novo vídeo, na mais divertida fantasia musical, nesta homenagem a todas as crianças do Brasil. Música, lições e diversão a nossas crianças, também a todos nós. É isso aí, uma homenagem muito especial às nossas crianças, né, neste mês de outubro. E a gente continua falando de cultura porque a estreia do filme Fátima, a história de um milagre, em Curitiba, contou com a presença do padre Reginaldo Manzotti, escolhido como o embaixador do filme. Antes de começar a sessão, o padre conversou com o público e eu estive lá para conferir, olha só. É olhar de devoção, de encantamento. É o olhar em Fátima, não apenas para a imagem, mas para a história que aconteceu e que agora está na tela dos cinemas. Nossa espiritualidade toda, nossa devoção à Virgem Maria, é muito em volta da devoção à Nossa Senhora de Fátima e a mensagem de Fátima, né? Então estou uma expectativa muito boa de assistir esse filme, esse novo filme aí, dedicado a essa história, essa aparição de Nossa Senhora em Fátima. E o público fez fila para conhecer, para entender melhor o que acontecia naquele distante ano de 1917. O filme conta a história de um milagre, a aparição de Nossa Senhora para 3 crianças, 3 pastorinhos que moravam na pequena cidade de Fátima, interior de Portugal. Para a estreia da obra no Brasil, padre Reginaldo Manzotti, que é o embaixador deste filme, esteve presente na sessão para conversar com o público. Voltar ao cinema é sempre uma alegria, uma experiência sempre gostosa de lazer. Ainda mais edificante com espiritualidade, que é essa história de Fátima, um milagre. É algo impressionante e acredito que vai realmente tocar as famílias, tocar as gerações, porque é uma história que tem muito atual, ela é atemporal. A mensagem de Fátima chega até os nossos dias com a mensagem de paz, uma mensagem de conversão e algo que a gente tem dito tanto, a importância de voltar a rezar o Santo Terço. Depois de uma rápida conversa do padre Reginaldo Manzotti com o público já na sala de cinema, veio a estreia, tão esperada na telona. Mentir também é pecado. Mas é verdade, mãe. Ela era tão real como você. Por que a mãe de Deus escolheria você? O que você tem de tão especial? Uma história de devoção, de peregrinação começava. Quem conta tudo da igreja onde trabalhava em Coimbra é a irmã Lúcia, já bem idosa, interpretada no filme pela atriz Sônia Braga. É uma aparição que já tem mais de 100 anos, que nos revela questionamentos, conflitos e toda a fé que estão conosco até os dias de hoje. Você já está pronto para essa emoção? E alguém poderia perguntar, por que Nossa Senhora escolhe as crianças? Porque Jesus já respondeu, porque são as crianças que têm o coração mais aberto
aberto para Deus, mais inocente. As mensagens viriam mais puras, menos descontaminadas. Então é uma alegria poder sugerir isso para as famílias e as famílias estão aderindo. E o que é bonito, vindo com os filhos, o que é raro acontecer. É um ótimo programa de família para se fazer. Tá feito, então, o convite do padre Reginaldo Banzotti a todas as famílias aí para acompanhar o filme Fátima, a História de um Milagre. Vamos para o intervalo, então, gente. No próximo bloco, a gente traz notícias internacionais e a dura crítica do príncipe William, né? Contrário às viagens ao espaço, um investimento alto aí dos bilionários pelo planeta. A gente volta já, eu te espero. Pauta Aberta está de volta nesta segunda-feira. Eu trago notícias internacionais. O príncipe William, que é também o duque de Cambridge, disparou críticas aos bilionários do planeta depois de mais uma viagem ao espaço. Na semana passada, a empresa Blue Origin, do bilionário e dono da Amazon, Jeff Bezos, levou ao espaço na cápsula impulsionada pelo foguete New Shepard, dessa vez o ator William Shatner, que no passado interpretou o Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas. Foi um voo suborbital de 10 minutos ao espaço. O príncipe William falou sobre o assunto numa entrevista à rede BBC. Segundo ele, empreendedores bilionários deveriam se concentrar em achar soluções para salvar o planeta em vez de se dedicar ao turismo espacial. O príncipe faz o lançamento e grande divulgação do Earthshot Prize, que vai recompensar aqueles com iniciativas para salvar o planeta. O nome faz referência direta ao termo moonshot, que foi utilizado pelos Estados Unidos na corrida para chegar ao espaço nos anos 60 do século passado. William ainda disse, abre aspas, precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver. Fecha aspas. Os 5 vencedores do Earthshot Prize vão ser anunciados no fim do mês e cada um vai receber a premiação de 1 milhão de libras, o equivalente a 7,5 milhões de reais. E o primeiro negro a ocupar cargos mais altos, mais importantes no governo dos Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira. Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos no governo Bush, que estava com 84 anos de idade, foi mais uma vítima da Covid-19. Colin Powell também foi conselheiro de segurança nacional no governo de Ronald Reagan e ainda chefe do Estado-Maior no governo do Bush pai, do George W. Bush. Em um texto nas redes sociais, a família de Colin Powell agradeceu. Perdemos um grande marido, pai e avô e um grande americano. Colin Powell faleceu perto da capital Washington, na cidade de Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos. E uma curiosidade, embora ele tenha ocupado cargos mais altos como principal oficial militar e como diplomata em governos republicanos, Colin Powell havia afirmado ter votado em Joe Biden nas últimas eleições. E as declarações de um senador norte-americano não soaram alto aqui no Brasil. O senador que faz oposição ao presidente Joe Biden é Lindsey Graham, do Partido Republicano. Ele disse numa entrevista à TV dos Estados Unidos que 40 mil brasileiros cruzaram este ano a fronteira entre México e os Estados Unidos. E acrescentou um detalhe, disse que os brasileiros usavam roupas de marca e bolsas da Gucci. Essa informação não foi confirmada, claro, pela assessoria do senador, mas ele recentemente visitou um ponto de controle de fronteira. Foi no Arizona e o senador não deixou de criticar a política de imigração de Joe Biden. Na visão do senador Graham, é uma política extremamente permissiva e o número de brasileiros detidos na fronteira do México realmente disparou. De acordo com números do jornal The Washington Post, foram mais de 46 mil na fronteira do México com os Estados Unidos nos últimos 12 meses, muito mais do que os 19 mil detidos no ano de 2019. Os brasileiros estão em 6º lugar entre os estrangeiros mais numerosos, detidos pelos agentes de fronteira nos Estados Unidos.
E hoje, dia do médico, o Dr. Paulo Mendes, otorrino, na coluna semanal, fala sobre a sinusite e as principais causas dessa doença. Você sofre com sinusites? Muitas pessoas procuram o médico otorrino através de consulta online, por telemedicina, consulta presencial. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês sobre a anatomia aonde acontece a sinusite. Então vamos lá. Você tem sinusite? Não, provavelmente você está com sinusite. Eu vejo muitos pacientes falando assim, doutor Paulo, eu tenho sinusite, dá dor de cabeça, é sinusite. Provavelmente não é seu caso. São poucos pacientes, realmente poucos pacientes, que são diagnosticados com sinusite crônica. A grande maioria é sinusite aguda viral, que não precisa de antibiótico, e a sinusite aguda bacteriana, daí sim precisa de antibiótico. Lembrando que existe a sinusite fúngica também, tem a sinusite alérgica e tem vários tipos de sinusites que você vai acompanhar nessa série. Então, onde que fica a região que provoca a sinusite? Então, imagine assim, imagine aqui que nós temos um buraco nessa região da face, que é o seio frontal, e chama de seio, tá? Aqui deveria ser mama nas mulheres, seio é buraco, então aqui é seio frontal, seio etimoidal fica bem na região do nariz e seio maxilar de um lado e de outro na região da bochecha e um pouco lá no fundo, às vezes as pessoas referem que tem uma dor aqui na nuca, é o seio esfenoidal. Essa região tem que ter ar. Por que tem que ter ar? Porque a nossa cabeça, se fosse totalmente preenchida com secreção ou totalmente com osso, nós não conseguiríamos deixar a cabeça elevada. Sempre teria a cabeça deitada. Tendo ar, igual os ossos pneumáticos dos animais, dos pássaros, eles conseguem voar mesmo tendo ossos. Nós também temos uma cabeça oca, vamos dizer assim, com um buraco aqui com ar, aqui e aqui, para nos facilitar a transição. Qual o tipo de dor que é? Uma dor tipo peso, que o paciente está inclinando a cabeça, piora. Por que piora? Porque deveria ter ar. Se não tem ar, a cabeça fica pesada, geralmente com uma sensação e tem uma secreção. Às vezes, até você inclinar a cabeça de um lado de outro, você vê, às vezes, movimentar um líquido lá dentro. Então, além disso, nós temos também uma comunicação para ter ar do nariz para esses seios paranasais, que são chamados, tá? Então, o que acontece? Esses seios produzem normalmente secreções. É normal, nós engolimos um copo de secreção por dia. Sim, eu, você, todo mundo produz. Essa secreção vai ser drenada continuamente pelo esse ósseo, ou seja, pela porta que eu estou, e nós vamos engolindo sem observar isso daí, normalmente. Por isso é importante você ter o costume de lavar o nariz com soro fisiológico. Lave de manhã ao acordar. Por que de manhã acordar? Porque à noite você não estava lavando, não estava tomando água, não estava suando e acumulou um pouco de secreção. Se você fizer isso de manhã, essa secreção vai tirar, vai melhorar a congestão nasal e não vai viciar você. Lave de manhã. À tarde, se vê alguma necessidade. Qual necessidade? Se você, por exemplo, está exposto a alguma poeira, você trabalha em um ambiente muito poluído ou mexeu com algum cheiro forte, vai atacar teu sintoma de rinite, você pode lavar o nariz nesse momento. E também à noite para dormir, você tem uma noite mais confortável também. Você não sabe fazer a lavagem nasal? Veja meu canal no YouTube, tem um vídeo que eu ensino em mim como fazer a lavagem nasal. Convido você a assistir. Então, se você tiver o costume de lavar o nariz, essa secreção que é produzida nesses seios que eu te falei, vão ser drenados mais rapidamente para a garganta e, consequentemente, não vão ficar depositados aqui. Se você tiver uma dessas situações, vai acontecer o quê? A temível sinusite. No próximo episódio, eu vou falar para você quais são as causas que fazem você ter a sinusite. Te expliquei nesse primeiro vídeo, que vai ter a série, anatomia, rapidamente, vocês entenderem. E no segundo episódio, eu vou te contar por que você pode ter episódio de sinusite, quais são as principais causas. Te espero semana que vem. Um abraço. É isso aí, estão aí as dicas super importantes do Dr. Paulo Mendes na coluna semanal dela, né? E hoje, nosso Pauta Aberta está terminando, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Você continua com a programação da TV Evangelizar e a gente volta a se encontrar na terça-feira à tarde aqui no Pauta Aberta. Até lá!